Meus irmãos, então hoje eu separei essa manhã para a gente refletir sobre um pecado, né, que nós temos e às vezes as pessoas não enxergam como pecado, mas é pecado. Tão comum no nosso meio, né, é um desafio diário para todos nós, né. Eu achei que minha imagem tão bonita aqui, ali, não é possível, peraí, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Aí, ó, vou pôr pelo menos essa daqui para você ver, porque não dá para ver também, vai refletir, né? Vai ficar pior. Mas aqui, viu? Vou falar para vocês verem, ó. E o pessoal de lá também, né? Sempre cadeira, eu tenho que melhorar meus slides. Eu esqueço da luminosidade. Mas nós vamos lá. Então, temor de homens, né? Vencendo o temor de homens. Então aqui, basicamente, a imagem que eu queria trazer, né? É uma pessoa no canto tomando um café e duas cochichando. E aí, né? A gente já sabe o que a gente pensa, o que a gente faz quando isso acontece. Então, isso é algo muito comum, meus irmãos, na minha vida, na sua vida, e nós temos que entender aquilo que Deus pensa sobre essas coisas para que a gente possa conformar a imagem dele, né? Então, nós temos que entender e aprender a viver livre da opinião das pessoas, né? Tem gente que preocupa mais com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, e isso é pecado. Você conhece pessoas, talvez você seja assim, porque isso é um pecado tão oculto, né? E a gente não sai escancarando essas nossas feiuras, né? E às vezes nós vivemos preocupadíssimo com o que as pessoas vão pensar. Na verdade, às vezes a gente faz as coisas, vive as coisas na igreja, no trabalho, na família, não preocupado com a glória de Deus ou o que Deus pensa, mas o que os outros vão pensar. E aí a opinião das pessoas, ela é mais importante para nós do que qualquer outra coisa. E talvez isso é tão natural na nossa vida que a gente não percebe que a gente está em pecado, que a gente está desagradando a Deus quando nós preocupamos mais com a opinião dos outros, né, do que com a opinião de Deus. Então, vencendo o temor de homens, né? Nossas emoções, meus irmãos, elas foram dadas por Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos deu emoções. Contudo, nossas emoções também foram afetadas pelo pecado. Nada na criação não foi afetado pelo pecado. Nós também, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas afetaram totalmente. Então, o temor de homens é como isso se manifesta em sua vida. É aquela busca por aprovação, o receio do que as pessoas vão pensar, né? Talvez à medida que nós vamos lendo, a gente vai discutindo. Se você tiver alguma dúvida, quiser contribuir também, pode parar e fica à vontade. Mas a gente pode perceber que isso é uma realidade, né? Como se manifesta esse temor a homens? Busca por aprovação. A opinião das pessoas vale demais e a gente fica atrás disso. E se a determinada pessoa fala algo ou não fala algo, a gente fica triste, fica alegre, e a nossa vida é determinada pelas respostas que os outros dão. Então, esse pecado, meus irmãos, ele é manifestado nisso, quando nós buscamos aprovação, quando nós temos receio do que as pessoas vão pensar, receio do que as pessoas vão falar, não é?
E aí isso se torna um ídolo quando eu peco para ter ou quando eu peco porque eu não tenho. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Os nossos desejos, eles nos cegam a ponto de nós pecarmos para ter uma aprovação da pessoa, ou a ponto de nós pecarmos quando nós não temos a aprovação da pessoa. Então, um ídolo é isso, é quando eu peco quando eu não tenho, ou quando eu peco para obter. Quantos de nós não temos esses pecados, meus irmãos? Então, qual que é o problema? Somos controlados pela opinião das pessoas. Alguém aqui, se quiser manifestar, alguém tem esse pecado? Eu tenho. Ainda bem, só nós dois, Iraci, graças a Deus, olha que Deus é bom. 3, que bom, que bom. Então, tá mais tranquilo, vamos só nós 3 orando aqui, a gente vai, né? Meus irmãos, isso é muito perigoso. Isso mostra que nosso coração é enganoso e nós não estamos preocupados com o que Deus pensa. Nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam. Por quê? Porque as pessoas nos veem e a gente quer passar uma imagem de santo, homem de Deus, mulher de Deus, família perfeita, casamento perfeito, filhos perfeitos, né? Vida é perfeita. E aí a gente vive escravizado, isso é um problema. Você é controlado pelo que as pessoas pensam de você, mais do que você imagina. E as outras pessoas são controladas pela forma como você as vê. Então, por mais que nós também somos reféns, nós também somos o agente desse negócio. Às vezes, dentro da nossa casa ou dentro do nosso contexto, algumas pessoas vivem em função da nossa aprovação, da nossa opinião. E nós como crentes, meus irmãos, nós temos que entender que a opinião de Deus está acima de tudo. E muitos de nós, nesse medo aqui, meus irmãos, isso aqui é sério, né? Isso aqui é sério. E muitos de nós aqui temos deixado ser levados pela opinião das pessoas. Isso é perigosíssimo. E nessa manhã aqui eu quero que nós comecemos a olhar para esse pecado na nossa vida e comecemos a analisar o nosso dia a dia e nos arrependendo, né? E lembrar que nós temos um Deus misericordioso, gracioso, e nós vamos ver isso, nós não devemos temer pessoas, né? Então, meus irmãos, esse é o problema, é um grande problema, né? Opinião. É um desafio, né? Só na glória, minha irmã. Porque os mosteiros, eles começaram com esse tipo de pensamento. Não, vamos isolar do mundo para a gente não pecar. Mas o pecado não está do lado de fora, o pecado está do lado de dentro, né? As circunstâncias, as pessoas, elas só lançam luz no nosso coração, né? Então, a gente observa que nós somos totalmente dependentes de Deus, meus irmãos. Não dá para você viver uma vida separada de Deus, né? Com Deus é difícil, sem Deus é impossível, né? Mas no Adão no Éden, meus irmãos, a gente pode ver que Adão foi a primeira figura na Bíblia que teve medo da opinião das pessoas, não é verdade? Todo mundo sabe e lembra, né, quando Adão e Eva estão lá. E eu até achei interessante um memezinho que eu vi ontem na internet, né? O casal saiu para jantar e a mulher falou assim: nossa, você que vai pagar o jantar, você que vai escolher o que a gente vai comer? Ele é lógico, a primeira vez que a gente deixou a mulher tomar conta da comida, nós saímos do jardim, né? Quando ela ficou responsável pela janta, complicou tudo, né? É só brincadeira, né? Mas
no Éden, meus irmãos, quando o pecado entra, Adão e Eva pecam, e Deus chega na viração do dia, toda aquela dinâmica. Cadê Adão? Cadê Eva? Estavam escondidos. Estavam escondidos porque, nossa, o que Deus vai pensar de mim? Vou me esconder aqui atrás de um arbusto, de uma árvore, porque agora, né, Deus não pode me ver nessa situação. O que Deus vai pensar de mim? E nós somos assim, meus irmãos. Nós criamos filhos, às vezes não na admoestação e no temor do Senhor, mas preocupado com o que as pessoas vão pensar. A gente tem estilos de vida, né? Às vezes nós temos estilos de vida não baseado naquilo que Deus nos deu, mas baseado no contexto que a gente está inserido. Então a gente tem que manter um padrão, né? Tem que acompanhar, né? Tem que estar ali naqueles lugares, tem que ter aquelas coisas, tem que conseguir, porque está todo mundo conseguindo. Então, meus irmãos, é muito fácil a gente perceber na prática que esse negócio é mais real na minha vida e na sua do que a gente pensa, né? Decisões, às vezes nós tomamos decisões não corretas, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Meus irmãos, isso é sério. Eu conheço pessoas que não vêm para a igreja porque o que as pessoas vão pensar de me ver, eu, o fulano de tal na igreja, crente? Não pode. A gente vai ver que hoje, assim, vou acender uma luz na sua mente e você vai perceber que nas Escrituras está cheio de relatos assim. E Deus deixa essas coisas de maneira intencional para que nós observemos, aprendamos, aplicamos na nossa vida e não vivamos assim, né? Então, nós somos, meus irmãos, influenciados pelo medo dos outros. Medo dos outros. Tem gente que tem mais medo das pessoas do que medo de Deus. Há uma inversão de valores. Há uma inversão de valores. E a gente tem que caminhar na direção certa, né? Como a Rosilda disse, viver para a glória de Deus não é fácil. Mas é só à medida que eu conheço a Deus, que eu me aproximo de Deus, que eu conheço a minha feiura e a minha pecaminosidade e a minha dependência de Deus. Tentar viver, meus irmãos, longe de Deus não é fácil. Não é fácil. Então, que hoje a gente corrija essas coisas, não é verdade? Né? Aconteceu alguma coisa ali, estava indo muito bem. Agora deu aqui. Pronto, agora deu. Não, mas isso não era distância não. Agora vamos lá. Vamos começar pelos problemas que a Bíblia aponta, né? E onde nós vemos o problema? Nos nossos desejos e emoções. O problema está do lado de dentro, meu irmão. Às vezes a gente fica preocupado do lado de fora, mas o problema está do lado de dentro. Como a Bíblia apresenta isso? Existe um episódio na Bíblia, nós vamos ler, mas você já conhece esse episódio. Mas para a gente perceber que a Bíblia é clara com relação a isso, e Deus responde de maneira clara com relação a isso. O episódio de Saul. 1 Samuel 15, 18, 25 diz assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse. Então Deus dá uma ordem a Saul: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. A ordem do Senhor. Pega os amalequitas e extermina os amalequitas. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então isso aqui é Samuel perguntando para Saul. Por que ele não obedeceu ao Senhor a ordem? No 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto
em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. O 23 no próximo slide. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o 24, eu coloquei em negrito. Então disse Saul a Samuel, olha as palavras de Saul: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e das tuas palavras. Por quê? Todo mundo junto. Porque viu? Deus deu uma ordem. Vai nos amalequitas, mata todo mundo, criança, bicho, tudo. Não pega nada, mata tudo, extermina. Chegou lá, tinha coisa boa. O povo falou: ô Saul, que isso? Isso aqui para... Olha aqui, meu irmão. Porque temi o povo, ouviu a voz de quem? Olha aí, parece que é nós, né? É nós. Meus irmãos, isso aqui está na Bíblia para que eu e você entenda que isso é um pecado gravíssimo. E talvez na minha vida e na sua, algumas coisas aconteceram justamente porque isso aqui, ó. Porque você temeu alguém e não a Deus. Deus falou e fala, faz assim, e você não pode dar certo. Não. E você vai para o caminho errado. Olha agora no 25. Olha para você ver o coração do homem tanto que é enganoso. Agora, pois, te rogo, isso é Saul falando, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Olha que interessante. Se você depois ler todo o contexto, Salomão aqui, Saul, ele pede perdão, mas ele não se arrepende. Ele está tão preocupado com a opinião das pessoas que ele fala para Saul assim, para Samuel, Samuel, volta comigo. Você é profeta, homem de Deus. Se você estiver comigo, o que eles vão pensar de mim? Eu tenho a aprovação de Deus, está tudo ok. Meus irmãos, a gente usa da imagem das pessoas do bem, por exemplo, no caso de Saul, para obter benefícios. Olha tanto que isso aqui é sutil, não é sutil? Parece tão normal, né? Estou lá, sou rei, chego lá, Deus dá uma ordem. Ah, não, realmente, né, esses animais aqui, os despojos aqui, não, vamos levar. Né, a gente pode sacrificar para o Senhor. Olha que piedade, olha que gesto nobre. Né? Olha que gesto bonito. Não vamos matar não, vamos oferecer de sacrifício ao Senhor. Vamos fazer um culto. Mas não foi isso que Deus tinha falado. Por isso que Deus falou assim, por acaso tenho eu prazer no sacrifício? Mais do que tenho prazer na obediência? Eu te mandei obedecer, faça o que eu te mandei. Não invente. Né? Saul aqui confessa no verso 24, meus irmãos, mas ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Ele só quer que Samuel esteja perto dele, só para que as pessoas continuem pensando. Ele nunca está preocupado com Deus. E se você for reparar, o livro de Samuel faz um paralelo entre o rei Samuel, o rei Saul e o rei Davi. Porque um é o rei que os homens escolheram e outros são o rei que o Deus escolheu. E mostra claramente o coração de quem está voltado para aquele lugar. Você vê que o coração de Davi está voltado para Deus. O coração de Saul está sempre voltado para a opinião das pessoas. É só isso. Tanto é que se você caminhar 2 capítulos para frente, no capítulo 18 aí, quando Saul, ele vê aquelas mulheres cantando, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. A Bíblia vai dizer assim, mas por quê? Por que elas estão cantando assim? Eu sou rei. A atenção tem que ser para mim. Por que eles estão saudando mais Davi do que a mim? E aí, depois você lê lá. Foi a partir desse episódio que as mulheres cantavam, que o coração de Saul se inflamou e ele começou a ir atrás de Davi para matar Davi. Por quê? Porque ele sentiu seu trono ameaçado. Ele sentiu sua posição ameaçada. Temor de homens. Eu só sou alguém se eu continuar sendo rei.
Eu só sou alguém se eu ocupar essas posições. Preocupação com o que as pessoas pensam, meus irmãos. Meus irmãos, isso é tão comum na minha vida e na sua, que se eu e você não estivermos em constante vigilância, a gente anda em pecado achando que está tudo bem. E você vai ver a vida de Saul. Saul, olha a declaração de Saul, me perdoa. Oh, Samuel. Meus irmãos, a gente tem cara de anjo, né? A gente tem declaração de anjo, de piedoso, mas Deus conhece o meu coração e o seu. De Deus ninguém zomba. Não adianta a gente fazer uma capa aqui para o pastor, para a igreja. Não. Você pode enganar a gente. Mas Deus ninguém se engana, meu irmão. Isso era um ídolo que começou e instalou no coração de Davi, ou de Saul. Aí ele responde com o quê? Com fúria. Ele quer matar Davi. Ódio, pecado de feitiçaria, como o próprio as escrituras mostram. Outro episódio que acontece na Bíblia, vamos dar um salto lá para o Novo Testamento, né? Existe outro episódio disso. Pedro, né? Pedro. Olha o que está lá escrito em Gálatas 11 a 13, 2, 11 a 13. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Meus irmãos, vou desenhar para vocês o que estava acontecendo aqui. Em Atos 10, todo mundo lembra da visão de Cornélio, do lençol, manda chamar Pedro. Lá naquela visão, Deus mostra para Pedro que os gentios e os judeus agora são um povo só. Não tem divisão, é um povo só. É o povo de Deus, é o Israel de Deus agora. Mas lá na frente, Pedro é judeu, vivia como um judeu. Só que Paulo começa a pregar para os gentios. Os gentios começam a ter quantidade também na igreja. E aí, Pedro está lá sozinho, tranquilo. Vamos lá, estava comendo um churrasco, né, costelinha de porco, aquela pelinha de porco com limão, né, às vezes comendo um camarãozinho. E está na festa, está lá com os gentios, são os irmãos em Cristo. E está lá, tranquilo. De repente, quando chega um grupo de judeus convertidos, o que ele faz? Ele se distancia. Opa, o que esse povo vai pensar de mim? Eu, apóstolo Pedro, judeu, que guardo a lei, né, guarda a tradição, né? E aí o que ele faz? Ele se afasta. Por isso que ele se tornara repreensível, porque ele colocou em xeque o evangelho. Deus falou para ele, isso não existe mais, é um povo só. Coma de tudo. Mas ele, temendo quem? Os homens. E olha tanto que isso é interessante, meu irmão. Olha um detalhe aqui, ó, no verso 13, aqui, olha o detalhe aqui, ó. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar por eles. Agora, gente, quem que é Barnabé? Pensa num cara, gente fina. Barnabé era o camarada, gente fina. Barnabé era o cara que apaziguava tudo. Barnabé era o amigo de todo mundo. Barnabé era o conselheiro. Barnabé é o cara que jogava água na fogueira, porque ele era o cara amigão. Ei, vem aqui, tá doido? Não é assim que faz. Tanto é que é Barnabé que começa a caminhada com Paulo, meu irmão. Ninguém gostava de Paulo. Mas Barnabé fala, não, deixa comigo. É Barnabé que traz Paulo. É Barnabé que começa a organizar a primeira viagem missionária. No grego, coloca-se primeiro o nome de mais importância. É Barnabé e Paulo. Depois que é Paulo e Barnabé. Por quê? Barnabé era um cara top de linha. Aquele cara gente fina. Meu irmão, a dissimulação foi tão grande que esse camarada aqui que era centrado, o cara crente, o camarada que organizava a doutrina, fala, não, está errado. Ele foi capaz de ser contaminado. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente anda. As pessoas falam assim, mas Jesus andava com não sei quem. Meu irmão, Jesus
Ele nunca foi influenciado por ninguém. As pessoas que andavam com Jesus, Jesus nunca andou com ninguém. Minha mãe falava um negócio interessante quando a gente era menino. Ó, a prostituta andar com você não tem problema. Agora você andar com a prostituta é um problema. Se andar com bandido é um problema, mas se o bandido andar com você, meu filho, não tem problema. Porque é a partir do pressuposto que a gente era certinho. A gente fazia o que era certo. As pessoas falam, não, mas Jesus comia com pecadores, então... Não, meu irmão. Jesus, ele comia com pecadores, mas ele estava lá para influenciar, ele estava lá para pregar, ele estava lá para transformar. Ele não estava lá para entrar na vibe. Isso aqui é sutil demais. Não é sutil isso aqui na nossa vida? Né? Talvez você está aqui fazendo uma retrospectiva da sua vida e fala, meu Deus, eu só pequei. Mas hoje aqui, meus irmãos, nós vamos nos arrepender desse negócio aqui. Nós vamos nos arrepender diante de Deus e começar a observar essas coisas. E aí quando a gente pisar fora da linha, a gente pede perdão, porque Deus, ele nos perdoa. Né? Então, isso é sério. O apóstolo Pedro, que viu, andou com Jesus. Isso aqui, meus irmãos, está na Bíblia, não é à toa. Mas o apóstolo... Não, você vê hoje, nas igrejas hoje, né? Chegou o apóstolo. Meu irmão, olha aqui Pedro, o apóstolo. Escorrega no tomate também, é pecador. É pecador, nós estamos tudo dentro do mesmo balaio. Foi a causa do concílio. E Deus já tinha falado, é um povo só. Mas não. Então, meu irmão, a gente é influenciado por isso aqui, é perigoso demais. Né? Mais outro exemplo bíblico. Né? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Texto bonito. Olha o exemplo de José de Arimateia. Não estou querendo tirar os méritos do nosso irmão, não, né? Mas, olha o detalhe do texto. Ó, ainda que eu sou discípulo, mas eu sou discípulo 007. Ninguém precisa de saber no meu emprego que eu sou crente. Estou aqui de boa. Aqui, meu irmão. Pelo receio, pelo temor que ele tinha de quem? Dos judeus, da opinião das pessoas. O que é isso? O cargo que eu ocupo dentro da sociedade, como que as pessoas podem me ver com um desprezado, louco, doente desse Jesus? Tanto é que morreu, né? Mas eu vou lá, né? Eu acredito nele, mas as pessoas não precisam saber disso. Deixa eu ficar aqui com a minha fé quietinha. Meu irmão, você lembra quando a Bíblia diz assim, aquele que me rejeitar diante dos homens, eu rejeitarei diante do meu Pai? Com certeza, a Bíblia não relata, mas ele deve ter chorado amargamente depois disso aqui. Falou, Senhor, como que eu sou falho? Né? Aquele outro discípulo lá, né? Que encontra com Jesus, Nicodemos, vai de noite, porque vou de noite, para ninguém me ver. Se alguém pegar, né, um sacerdote do meu calibre, encontrando com esse doido aqui, meus irmãos, isso é muito comum e a gente tem que prestar muita atenção nisso. João 12, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Isso é comum, não é, no nosso meio? Você vê que é muito discípulo, né? Mas vou ficar aqui quietinho, não vou me membrar, não vou frequentar a igreja, vou ficar aqui, eu creio em Jesus. Né? Por quê? Eu tenho alguns privilégios aqui na terra, né? Eu tenho amizades, eu frequento lugares. Então, se eu me levantar como crente, aí eu tenho que fazer coisas que eu não quero ou deixar de fazer coisas que eu quero. Então, né? Eu creio, mas eu não creio desse tanto, não. Eu creio para ficar aqui de longe. Né? Meu irmão, olha o relato. Por causa de quem? Temor de homens, opinião das pessoas. João 12, 43. Porque amaram mais o quê? Isso é a continuação, é o mesmo versículo. Meus irmãos, isso é claro. Servir a Deus é totalmente entregue
ou não. Ou você se entrega totalmente a Deus, a Jesus, ao Evangelho, ou você está fora. Não existe, eu vou ficar aqui metade dentro, metade fora. Não, ou você é crente, ou você não é. Ou toda a sua vida é atingida pelo Evangelho, ou você não é. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nicodemos foi um deles. Não está na Bíblia, né? Eu vou contar um episódio aqui que não está na Bíblia, né? Eu não deveria nem fazer esse negócio, porque senão do The Chosen, né? Mas The Chosen, assistam, é muito bom, mas lembre-se, é só uma história, né? Tem porções de verdade? Tem, mas eles precisam de fazer um filme. Mas a cena é interessante, é emocionante, você chora de ver a cena. E Jesus convida ele para ser discípulo. E Jesus fala, ó, tal hora, tal lugar eu estou saindo, vem comigo. E ele não vai. E ele manda um pedaço, ele manda um pacote de dinheiro. É muito dinheiro, ele manda ouro. Aí ele manda um pacote de dinheiro e fica escondido. E aí Jesus se reúne com os discípulos. E Jesus está aqui, não, eu estou esperando um amigo meu. A Bíblia não relata isso. Então o que eu estou falando aqui ninguém sabe se aconteceu. É melhor acreditar que não aconteceu. Mas a história é boa, né? A cena é boa. E ele manda dinheiro. Aí, ó, alguém mandou entregar. Aí Jesus, né? Jesus é Jesus. Na cena lá, vamos então. E aí, ele mostra num canto, escondido ali, da esquina, da rua, o Nicodemo chorando amargamente. Por quê? Porque ele amou mais a glória dos homens, a posição. Ele era um sacerdote, ele não poderia ser visto com Jesus. Quantos de nós fazemos isso, meus irmãos? Em grau menor. Né? Aí eu não posso pedir perdão porque eu vou me rebaixar. Não, eu não faço esse tipo de serviço não. Lavar, enxugar, isso é real. Não, esse tipo de serviço que eu não faço não. Uma pessoa da minha estirpe aqui não faz esse tipo de coisa não. Se tiver outro serviço mais nobre, meus irmãos, nós temos que ficar crente demais, não temos? Dando nome aos bois. Esse tipo de pecado é o quê? Desejo por aceitação. Você, para ser aceito pelaquela pessoa, naquele grupo, você faz qualquer coisa. E lembre-se, quando você peca para ter, ou peca porque não tem, isso é temor de homens. Medo de rejeição. Nós que somos pais, principalmente, você não repreende o filho por medo da rejeição dos filhos. Não, eu não vou pisar na garganta do meu menino, não. Deus até mandou pisar na garganta dele. Isso aqui que ele está fazendo não procede, é pecado. Mas eu não vou pisar na garganta do meu filho, não, porque depois eu vou arrumar um problema com meu filho, ele vai dispor comigo. Ele é meu filho, né? Deus é amoroso, Deus entende. Pressão dos amigos, pressão das pessoas, às vezes pressão da esposa, pressão do marido, pressão dos filhos, pressão da família, pressão do trabalho. Não, ei, doido, vamos aqui, ó. É difícil ser crente, né, meu irmão? A gente começa a analisar tanto que nós somos dependentes da graça de Deus. Por isso que quando você levantar todo dia, você ore e agradeça. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida e na sua. Porque Deus, todo dia, Ele tem muitos motivos para me queimar e te queimar. A vida que Deus tem te dado, a vida que Deus tem me dado é boa demais. Eu e você tínhamos que agradecer pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo trabalho, por tudo que nós temos, porque nós não merecíamos nada disso. Porque isso aqui a gente faz toda hora. A gente merecia mesmo, era sofrimento, dor, e tudo que Deus desse para nós ainda era pouco, pelo fato de tanto que nós ofendemos ao nosso Deus que é santo. Uma frase de um artigo que eu li, chama A Carne é Fraca, depois se alguém quiser eu passo o endereço. No momento em que preocupamos mais com nossa reputação do que com nossa alma, perdemos a batalha e estamos a caminho de perder a guerra. Meus irmãos, toda autoridade ela é dada por Deus, mas nós temos que entender que a autoridade tem limite. Essas autoridades também
estão subordinadas à maior autoridade que é de Deus. Toda vez que alguém ultrapassa a autoridade de Deus, convém obedecer a Deus e não aos homens. Não seja influenciado pelas pessoas. Às vezes nós menosprezamos o amor de Deus, o favor de Deus, por medo de ser desprezado pelas pessoas. A gente procura mais aceitação das pessoas do que aceitação diante de Deus. E nós precisamos agir, né? Reconhecer que tudo isso nos leva a compreender uma janela para os mistérios do universo. Então, meus irmãos, essas 3 perguntas aqui são a base para tudo que nós fazemos. Quando eu e você respondemos essas perguntas aqui de maneira clara, nós podemos começar a vencer o temor de homens, dando respostas adequadas para essas perguntas aqui. Perguntas tão simples, né? É simples, né? Quem sou eu? Quem é Deus? E quem é você? E essas coisas, se não for corretamente tratada, fica pior no futuro. Isso aí só vai virando aquela bola de neve, né, meu irmão? Por isso que é preciso agir. Aí, quando você teme algo, você é controlado por isso. Se você teme a opinião das pessoas, você é controlado por elas. Então essas perguntas, elas corrigem a minha caminhada e a sua caminhada. Quem sou eu? Quem é Deus? E quem é você? Essas perguntas bem respondidas corrigem a nossa caminhada. Nós vamos olhar aqui outros exemplos de pessoas que não responderam bem essas perguntas. A Bíblia está cheia de... A Bíblia é tudo que nós precisamos, meu irmão. Está tudo lá. A gente tem que gostar de ler a Bíblia. Por isso que você tem que ler a Bíblia todo ano, o dia inteiro. E o Antigo Testamento, eu estou aprendendo a gostar desse Antigo Testamento, porque tem coisa demais, né? É difícil demais pregar o Antigo Testamento, mas é bom demais. É riqueza no Antigo Testamento. Olha, por exemplo, aqui o caso de Abraão e Isaac. Gênesis 12, 12. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. A gente sabe o episódio. Abraão está descendo para o Egito. A sua esposa é linda, bonita. Naquela época os reis poderiam... Opa, quem é ela? Minha irmã. Quero ela para mim. Temor de homens. Abraão, homem de Deus, já tinha encontrado com Deus. Mas ele falou: opa, o pessoal lá vai me matar. O pessoal lá vai achar você bonita. Então vamos combinar um negócio. Você é minha irmã, que era meia verdade, né? Você é minha irmã, e aí eles me poupam. Meus irmãos, isso é perigoso. A pergunta: quem eu sou? Quem Deus é? Quem é você? Aí Abraão talvez, né? Quem é você, Abraão? Não, eu sou pequeno. Eu preciso de Faraó para me proteger. Então eu vou fazer essa mentirinha aqui, né? E aí ninguém me mata. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos de saber quem eu sou, quem você é, quem Deus é, quem as pessoas são. Acontece de novo, lá no verso 20, né? Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Medo das pessoas, medo das ameaças. Nós vamos organizar um plano aqui, porque Deus é bom, Deus é grande, mas se eu não der um jeito aqui, né? Deus, eu acho que ele não tem esse poder todo. É o povo do Egito, né? Viu o que viu, na hora que estava diante do mar, aí, ó, Moisés, né? Você achou que não tinha cemitério suficiente para a gente morrer no Egito? Tem que trazer a gente para o deserto? Agora nós estamos aqui, os caras estão lá e nós vamos morrer? Viram o que viram, meu irmão, mas ainda continuaram duvidando do poder de Deus. Abraão já entrou no relacionamento com Deus, já tinha promessa diante de Deus aqui, mas ele,
Faraó precisa de me dar uma mão aqui, né? Abimeleque precisa de me dar uma mão. Lá no verso 26, no capítulo 26, verso 7. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher e disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Quem é Deus? Não sei quem que é Deus não. Deus está muito longe de mim, eu estou aqui, é melhor eu arrumar um esquema, um jeito de me livrar. Meus irmãos, isso é sutil demais na minha vida e na sua. E a gente tem que decidir todo dia servir ao Senhor, honrar ao Senhor, na vida vivida. Está vendo? Isso aqui é o dia a dia de Abraão. Estava indo. Nós temos que andar orando sem cessar, não é verdade? Vigilante o tempo inteiro. Aquele que pensa estar de pé. Israel também, meus irmãos, ele cai no mesmo problema. No episódio onde os espias vão espiar a terra, observa, Números 13, 31 a 33. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: olha aqui a opinião dos outros, inflamando dos outros. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são gigantes, né? São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, né? Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. Olha aqui, ó. Eles se enxergaram como quê? Gafanhotos. E assim também éramos aos seus próprios olhos. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu já fiz no meio deles? Olha, quem sou eu? Eu sou uma formiguinha, nós somos um gafanhoto, nós não somos ninguém, né? Quem é Deus? Deus é pequeno, sem poder, é só mais um nesse tanto de Deus que tem. Quem é você ou quem são as pessoas? São gigantes, eles nos devoram. Quando a gente não regula a nossa teologia, meus irmãos, teologia errada, vida errada, ponto final. É assim. Quando você não conhece a Deus, você vive a desagradar a Deus. Por isso que você tem que amar a teologia, estudar Deus, ler a Bíblia. Senão sua vida vai ser um constante desagradar de Deus. Deus aqui apela, fala: Moisés, eu estou mostrando até quando? O que eu vou precisar de fazer aí, Moisés? E olha o diagnóstico de Deus aqui, que nós temos que entender. Ó. A covardia foi a expressão do ódio contra Deus que ignorava o livramento passado. Olha, tem que ser interessante. A covardia diante de fazer o que é certo, de confiar no Deus que eles já tinham visto, a covardia, a atitude deles, era a expressão de ódio diante daquilo que Deus já fez. Deus já tinha feito tanta coisa, que na verdade o que Deus já tinha feito antes, humanamente falando, era muito maior do que, né? Deus engoliu os egípcios dentro do mar. Então, nós vamos entrar lá, eles tinham que ter falado assim: estou tranquilo. Tinha que ser todo mundo igual a Josué e Caleb. Fica tranquilo, a terra é boa, o pessoal lá é grande, é bom que o tombo é maior, nós vamos com tudo, e eles estão enrolados, porque nós não vamos precisar de fazer nada, nós só vamos precisar de entrar. Deus faz tudo. Tinha que ser assim, e não foi. Por isso, meus irmãos, que milagre, extraordinário, é bom, fortalece a fé, mas isso aí é um tanque de gasolina. Você vê, acaba e você tem que encher o tanque. Aí, por isso tem gente que fica atrás dessas coisas o tempo inteiro, e nunca conheceu Deus verdadeiramente. E aí, na hora que Deus precisa de se revelar na vida dele, na hora que ele precisa de mostrar quem é Deus, não valeu nada aquilo que ele viu, porque ele só viu, ele não viveu. Né? A maneira como vivemos diz coisas sobre quem Deus é. De novo,
A maneira que eu e você vive diz coisas sobre Deus. Olha o que Tito vai nos alertar. No tocante a Deus, professavam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quem está dizendo isso aqui é Deus, meus irmãos. Ó, parece que é um retrato nosso, né? Confessava que conhecia o Senhor, estava no hall de membros, ia na igreja, tinha igreja, povo gente fina, um povo que era se identificado por crente. No entanto, na hora de viver, que é o que vale, né? Na hora de mostrar quem é Deus, negam por suas vidas, por dia a dia, pelo que fala, pelo que vive, pelo que crê. As suas reações diante das adversidades da vida não mostram que você é crente, mostram totalmente o contrário. E quando a gente vive assim, meus irmãos, olha o diagnóstico de Deus. Não é o que Deus... O diagnóstico claro de Deus é que nós somos o quê? Abomináveis, desobedientes e reprovados. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus que falou. Deus que falou, meu irmão. Não tem nem que comentar esse versículo, né? Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjarem em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os nossos desejos, meus irmãos, o nosso coração, tudo acontece dentro do nosso coração, a gente cobiça, a gente mata, a gente inveja. E aí a gente vai orar e pede, e aí Deus está falando assim, ó, vocês não ganham, porque vocês pedem mal. Vocês não estão pedindo para o reino, para a glória de Deus, vocês estão pedindo para vocês. Vocês estão pedindo para esbanjar nos seus próprios desejos. E eu sou Deus tão bom que eu não vou dar, porque senão vocês estão mais enrolados do que vocês já estão. É isso que Deus está dizendo aqui. Ó. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é o cerne do cristianismo. Meus irmãos, viver para a glória de Deus, eu sei que não é fácil, mas a gente não está sozinho não, a gente não está sem auxílio não, o Espírito nos assiste, a gente não pode entregar os pontos não, a gente tem que caminhar constantemente, ó, firme na igreja, com os irmãos, lendo e orando constantemente, né? Senão a gente está perdido. A gente tem que ter uma vida organizada para priorizar o reino. Senão, meu irmão, a gente nunca consegue priorizar o reino. Porque tudo que Deus dá para a gente ainda não deu. Porque você tem tanto sonho que se você vivesse igual Metusalém, você não conseguia pagar os sonhos que você tem. Mas você fala que prioriza o reino. Mas Deus, eu vou só comprar mais um negocinho. Aí você comprou casa, você ampliou casa, você tem uma casa boa. Oh Deus, mas agora tem que comprar um carro. Aí você compra o carro. Deus, mas agora essa casa ficou pequena, eu tenho que comprar uma maior. Aí você compra um negócio e você compra. E nisso, meu irmão, a glória de Deus, o reino de Deus foi esquecido. Porque é um saco sem fundo. Não, Senhor, eu só vou trabalhar mais um pouquinho, aí eu vou tirar o pé do freio e vou assumir uma responsabilidade na igreja. Vou assumir a responsabilidade da igreja, agora eu estou mais tranquilo. Aí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Você está velho, 70 anos, você não dá conta de fazer mais nada. Não dá conta de fazer mais nada. Por quê? Porque você pediu mal. Olha o que o texto está dizendo aqui. Ó. Você está pedindo é para você, não é para o reino. Então eu não vou dar porque você pede mal. Na sua cabeça você está pedindo, mas você sabe que no seu coração é o que você quer, é outra coisa. Deixa eu ver aqui. Solução. Tem a solução agora.
que é a melhor parte, né, meus irmãos? Nosso Deus, Ele aponta o nosso pecado, mostra a nossa feiura, mas também Ele cura, pela graça do nosso próprio Deus. Escravo do homem ou escravo de Deus? Você é um escravo, põe isso na sua cabeça. Ponha isso na sua cabeça. Não existe liberdade, esquece isso. Isso aí é um negócio que falaram que não existe. Ou você é escravo do mundo, ou escravo de Deus. Existem dois reinos. Nós temos um coração que é uma fábrica de ídolos. Eu e você estamos em busca de Deus, o tempo inteiro. Ou você é escravo do Deus verdadeiro, ou você é escravo do Deus de mentira. E você tem que responder essa pergunta. Decisão, escolha. Deus te deu essa liberdade. Olha o que Deus vai dizer lá em Mateus 10, 28. Isso aqui é ordenança de Deus, viu, meu irmão? Por isso que na hora que você estiver na sinuca de bico, você tem que lembrar disso aqui, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele está falando de quem? Dos homens. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Alguém já viu esse versículo na Bíblia? Olha, isso aqui é, né, meu irmão, a gente ficar refletindo isso aqui é pesado, né? Não é brincadeira não. Porque há uma realidade minha e sua na vida vivida, onde nós constantemente estamos temendo aqueles que Deus falou, não tema. Por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que medo? Medo das pessoas, meu irmão. Deus falou, não faça. Não faz. Mesmo que o mundo acabe. Mesmo que você perca privilégio, você perca amizade, perca pessoas. Mas quando a gente às vezes faz concessões na nossa vida, mostra que nós não somos de fato escravos de Deus. Somos escravos de outro Deus que não seja Cristo Jesus. Nós devemos temer, meus irmãos, Deus. Na Bíblia, temor, praticamente todas as vezes que está falando sobre temor na Bíblia, está relacionado à obediência. Mas a palavra também ela traz essa conotação de alguém conhecedor do poder de Deus. Há também embutido a ideia de medo. Medo não porque Deus é mau, mas porque você conhece o Deus justo que Ele é, o Deus santo que Ele é. E muitos de nós, meus irmãos, eu vejo na própria igreja, no momento da palavra, que era o momento, meu irmão, isso é sério, na pregação é onde Deus está falando, as pessoas levantam para tomar água, volta, vai no banheiro. Quinta-feira eu peguei 12 copos, na sexta-feira no culto, 12 copos. Esse povo está com sede, fica o dia inteiro em casa, não bebe água, chega na igreja, é uma bebeção de água. Traz uma garrafinha, enche ela de água, aí você mama ela aqui, ó, 1h30 de culto. Mas não tem, aí levanta e bebe uma água. Meu irmão, presta atenção. A parábola da semeadura. O semeador está jogando semente e vem o diabo atrás e arranca. A palavra está sendo semeada, a coisa está sendo pregada. Às vezes aquilo era para você. Às vezes uma coisa que eu vou aplicar, um verso que eu vou ler para você entender, para discutir na sua mente, você levantou e foi beber água, e você não consegue entender que tem uma guerra espiritual nesse negócio, que existe alguém extremamente interessado e empenhado para te tirar da igreja, te tirar da pregação, te tirar do louvor. A música é onde nós cantamos e também recebemos a voz de Deus. A música tem letra, a música é uma pregação cantada, e você está aqui, ó. A gente vai bater palma aqui na igreja Misericórdia. Ninguém dá conta de bater palma. Isso é falta de atenção. Está em Nárnia. Opa. Não, meu irmão. A gente está prestando um culto. Tem ordem, tem decência. As nossas atitudes demonstram quem nós somos e onde nós estamos. O culto é rápido.
A gente consegue ficar o dia inteiro na frente da televisão, na frente da internet, então, deitado no celular, na cama, assim, às vezes a gente fica 1 hora, quando você vê, aí no culto, e você não levanta para beber água não, você não levanta para ir no banheiro, né? E você vai no banheiro na hora que você não está aguentando mais, ainda leva o celular. Eu estou falando que eu faço isso também, meu irmão. Só que a gente tem que entender que existe uma guerra. Quando a gente entra daquela porta para dentro para cultuar, a gente vai cultuar. É com entendimento, espírito e em verdade. E eu estou falando isso, meu irmão, é para você entender que Deus conhece o seu coração. Eu não conheço, não. Para mim aqui, né, vou usar a expressão, é tudo japonês. Todo mundo é crente, todo mundo é santo, está todo mundo, ok com Deus. Que é o que eu posso ver. Às vezes uma coisinha ou outra aqui, mas o que eu posso ver é isso aí. Agora Deus conhece o coração, meu irmão. Deus conhece quando a gente está cantando, ou a mensagem está sendo pregada, Ele sabe o que você está pensando. Então, meus irmãos, isso mostra que a gente não teme a Deus. A nossa geração é uma geração que não teme a Deus. Os nossos filhos, eles não têm respeito mais por ninguém. Ninguém. Chama de você, de uma senhora de 80 anos, de você, qualquer um. E você acha que isso não reflete em Deus? Claro que reflete. Claro que reflete. Nossos filhos que cresceram dentro da igreja, às vezes, igual eu vi de um pai essa semana, não, pastor fulano não quer ir para a igreja, não, o que faz? Fala para ele do inferno. Talvez do inferno ele tenha medo. Porque de Deus já perdeu medo. Por quê? Porque acha que Deus é bom demais. Acha que não vai morrer. Né? Gente, olha para Salomão, reflete na morte. Hoje Salomão fala da morte de novo. A morte é uma realidade, mas não teme a Deus. No fundo, a gente está mostrando, meu irmão, que a gente tem controle da vida. E não, esse Jesus aí, a hora que eu quiser, eu volto para a igreja. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que nós honramos a Deus hoje, nós glorificamos a Deus hoje. A vida que nós temos é só hoje. A vida que você tem é hoje. Amanhã você não tem vida não, amanhã se Deus te der. Agora, e é agora que nós temos aqui. Hoje, organize a sua vida hoje. Esteja preparado para morrer hoje. Não amanhã. Não amanhã. Agradar ao homem ou agradar a Deus? Quem busca agradar ao homem não é servo de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, nós temos que acordar para a vida. Olhar para a nossa vida, olhar como é que a gente tem visto o Evangelho, visto o culto, visto a igreja, visto as nossas atitudes. A gente não pode brincar de ser crente, não. Porque senão, muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor, meu irmão, você nem se lambuzou no chiqueiro e nem saiu do chiqueiro. Ficou aquele porco limpo, né? Aquele porco limpo, aquele porco de granja, aquele porcão de granja. É porco, mas tá limpo, mas é porco. Aí você ficou, não, isso aqui eu não posso fazer porque eu sou um porco limpo. Não, isso aqui eu posso fazer. Aí é porco. Nunca saiu do chiqueiro. Decisão que eu e você temos que ter, meus irmãos, de viver para Cristo. Não temer a homens. Temer àquele que pode lançar a minha alma e a sua no inferno e fazer perecer. Ele é todo poderoso, Ele conhece o meu coração e o seu coração. O princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor, conhecer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. A gente ia passar para a solução, né? Mas a gente para aqui, 10 horas. Tem mais 10 slides. Então, meu irmão, reflita sobre essas coisas. Comece a refletir a partir de hoje na sua vida se você tem temido a homens, opinião de pessoas. Né? Graças a Deus aqui só tem 3, só eu, Iraci e a Rose. Nós vamos orar mais agora, viu, Iraci? Os outros continuam orando por nós aí, viu? Vocês oram por nós aí, que nós somos mais fracos. Então, meu irmão,
nós temos um Deus e deixou tudo escrito para mim e para você. Um mapa, orientação de como viver, de como agradá-lo. E é aí que a gente tem que viver, buscando agradar a esse Deus e não o resto. Quando a gente busca agradar a esse Deus, meu irmão, automaticamente o resto se organiza. Por isso que você busca primeiro o reino e a sua justiça, e o resto, Deus cuida. Mas às vezes a gente não crê. Se eu fizer esse negócio aqui, se eu aceitar esse negócio aqui, se eu abrir mão disso aqui. Não, meu irmão. Nós vivemos pela fé. Fé. Às vezes Deus coloca eu e você diante de situações justamente para nós vermos se nós cremos em Deus ou não. E nós temos que glorificar a Deus, porque às vezes Deus nos mostra isso, porque Deus corrige os seus filhos, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Se Deus está te mostrando, está te corrigindo, está te alertando, ufa, isso é um sinal que eu estou no time, não sou porco, já saí do chiqueiro. Então, meu irmão, que nós possamos entender isso aqui, ó. Agradar a Deus, nosso Deus que nos salvou. Ele que nos salvou, Ele que nos amou, Ele que, como a Mari leu aqui, né? Ele provou o amor, morrendo, nós ainda sendo quem nós éramos. Então, não tema aos homens. Não tema aos homens. Tema somente aquele que deve ser temido, amado, adorado.